Boa noite, eu sou Suiane Gugel e vamos dar início a mais um episódio do nosso Odontocast, o podcast dos odontolovers. E hoje vamos falar um pouco sobre clareamento dental, um dos procedimentos estéticos mais buscados nos consultórios. Vamos descobrir se ele funciona, quais são os mitos e as verdades, tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui conosco. Boa noite, e eu sou Silvânia Nolasco. E para explicar tudo com base científica, trouxemos os nossos convidados, doutores especialistas, a doutora Ayara Rodrigues, pesquisadora em estética dentária, e o doutor Eric Martins, clínico com ampla experiência em clareamento. Bem-vindos! Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou animada para esclarecer todas as informações sobre clareamento dental. Digo boa noite mais uma vez, muito obrigado pelo convite e das pessoas do podcast que solicitaram nossa presença aqui. É um prazer recebê-los aqui conosco, né? Então vamos falar um pouco aqui do início para que os nossos telespectadores possam entender, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é o clareamento dental e aí aos poucos a gente vai entrando, né, na base mais científica e um pouquinho mais nesse assunto. É porque assim, com base nos artigos científicos mais recentes, a gente vai ter as classificações, que são, como um pano sujo, a gente tem os cromóforos, que são pigmentos que ficam internamente no dente. E a gente vai ter os peróxidos, que estão na maioria dos géis clareadores que estão disponíveis no mercado. Ele atua com o hidrogênio, quebrando essas moléculas desses cromóforos, entendeu? Que até o maior receio dos pacientes seria a sensibilidade. Mas assim, não é obrigatório o paciente que faz o clareamento ou ter ou não a sensibilidade. Pode acontecer em alguns casos de forma transitória, entende? Não é de lei fazer o clareamento e ter. Então quer dizer que a sensação de dente sensível, doutora Ayara, não significa que o dente está sendo danificado temporariamente? Exato, Silvânia. Estudo mostra que essa sensibilidade é temporária e reversível. E até eu acredito que a dúvida de grande parte dos pacientes, né? Dúvida e medo. Sim. Porque por desgastar, como o Eric disse, como água oxigenada faz em um tecido sujo, né? Ao longo do tempo, a gente vê que esse tecido fica corroído, fica desgastado, fica velho, até rasga. Então, talvez a associação, muitas das vezes, possa ser essa, de que o clareamento, o produto que vocês utilizam lá, né, no dente, vai fazer a longo prazo isso, até por conta do retorno, né? Tem que retornar, tem que refazer novamente. Perfeito, mas é bom até instruir o paciente disso. É basicamente só clarear o dente. A gente tem um protocolo correto para que, a partir de tanto tempo, vai acontecer apenas o clareamento dental. A gente não desgasta nenhum tecido dental. Aí, a partir de X momentos, se a pessoa não souber a indicação correta do material, pode ocorrer a desmineralização do elemento. Perfeito. Vamos entrar agora falando um pouquinho para tirar muitas das dúvidas que vão surgindo, né? Com relação à faixa etária. Quem pode fazer, né, esse clareamento? Existe uma idade mínima para esse procedimento? O mais recomendado é acima de 18 anos, onde a polpa já está formada, certo? Onde é uma polpa maior e não causa tanta sensibilidade, trazendo menos danos. É interessante até que o pessoal normalmente pergunta as contraindicações, né? Que é mais ou menos por volta de restaurações extensas, cáries profundas e alguns pacientes possuem hipersensibilidade ao gel clareador. Só nesses casos, em sua maioria. Doutor, há mais de um tipo de clareamento dental? O pessoal sempre tem muita dúvida com relação àquele que a gente faz no consultório, quando vai ali, né, rotineiramente, e aqueles que faz em casa, né? Sim. Geralmente a gente vê muito em redes sociais o pessoal com aquela plaquinha na boca dizendo que está fazendo clareamento. Então, se só são esses dois, qual o mais recomendado? Se algum tem mais risco do que o outro? Hoje temos dois tipos de clareamento. Tem o clareamento de consultório, que é feito no consultório, e tem o clareamento caseiro, que é feito em casa, mas é supervisionado pelo dentista. Os dois, em si, ele entrega o mesmo resultado. A diferença é que o clareamento de consultório, ele tem um resultado mais alto e mais rápido. E o clareamento caseiro, ele tem um resultado mais lento, mas ele entrega o mesmo resultado. Tem uma progressão gradual de 1 a 4 semanas de uso que vai dar uma boa clareada no elemento. Mas esse clareamento caseiro, como é que funciona? Tipo assim, o paciente vai, eu fiz o clareamento
no consultório. Muito Eu obrigado. faço o complemento caseiro, vocês dizem quantas vezes é para usar, quanto tempo dura esse tratamento. O clareamento de consultório, geralmente a gente oferta 3 sessões no início, mas depende do paciente, de cada tratamento. Tem paciente que, no terceiro caso, Na terceira sessão, né? na terceira sessão, ele já atinge o nível máximo do dente, de saturação, que é onde já chega a clarear. Mas tem paciente que não, que a gente já faz até 4 sessões e, se for necessário, até a quinta. Perfeito, porque a gente não pode chegar no paciente e prometer que ele vai atingir uma cor A1, sendo que não é competência minha atingir aquilo. Depende também do biológico do paciente. É verdade. E assim, o que mudou de lá para cá? Esse clareamento, ele continua a laser ou a luz? O que foi que, de fato, durante essas pesquisas, durante esse tempo, as coisas mudaram? E o que a ciência diz sobre isso? Pronto. Hoje, como se fala, o clareamento de consultório. Estudo mostra que o foto laser, luz azul, ele não clareia, ele não altera praticamente nada. Tem estudo que mostra que ele potencializa na aceleração, mas ainda está em estudo. E sobre a luz LED. A luz LED não, sobre o laser. O laser. O laser também está ainda em estudo, mas já mostra que ele ajuda a diminuir a sensibilidade Perfeito. do tratamento de clareamento. Já vi no relatos processo. sobre. Só complementando sobre a parte do laser, eu creio que a gente não comentou ainda sobre o do realizado em Casa, né? O caseiro, por isso mesmo. O dentista em clínica vai ter a supervisão dele com o quê? Que ele vai fazer a moldagem do paciente para a confecção da moldeira individual Aquela do paciente. plaquinha, né, que o Isso. pessoal geralmente mostra. Perfeito, aquela plaquinha, apelidada de plaquinha de clareamento, né, no caso. E vai ter um acompanhamento de 1 a 4 semanas que vai dar uma melhorada na coloração do dente do paciente. Mas com relação ao resultado, tanto faz Isso. Às vezes muda só aquela questão financeira, né? Sim. Tem gente que diz que o que a gente faz em casa sai mais barato, quer fazer em casa. Pois é. Aí a dúvida é, será que é a mesma coisa? Porque diz que é mais barato, né? Mas talvez seja só por conta do ambiente e do trabalho do profissional, isso né? Não vai ter o trabalho dele fazer. Perfeito. Mas com relação à qualidade, ambos vão dar um resultado Não, legal, resultado. desde que, Exato. pelo que eu entendi, o que vai fazer em Silvânia não vai dar o mesmo resultado que vai Perfeito. fazer em mim, porque são Depende- pessoas diferentes, né? Depende do seu biológico. Perfeito. Então agora, pessoal, a gente vai passar aqui um pouquinho o que o nosso repórter Ariano Oliveira, ele foi para as ruas, né? Para o pessoal trazer mitos e verdades. Algumas a gente já foi destrinchando aqui, mas eu tenho certeza que o pessoal lá de fora tem muita coisa interessante para trazer. O nosso repórter Ariano Oliveira foi lá captar um pouquinho dessas perguntas e a gente vai trazer para vocês trazerem aqui, esclarecerem um pouquinho para nós. Bom, pessoal, já estamos aqui com a nossa primeira entrevistada. Estamos aqui com a Mônica, a pedagoga da nossa faculdade. E aí, Mônica, qual é a sua dúvida de hoje? Clareamento dental enfraquece os dentes? Não enfraquece os dentes, mas isso é reversível. A gente pode tratar isso com flu ou com outros cuidados. Bom, pessoal, estamos aqui com a nossa entrevistada, Gabriela, professora aqui da Uninasal. E agora ela vai fazer o seu questionamento. Mito ou verdade sobre clareamento dental? E aí, Gabriela? Eu gostaria de saber se a pasta de carvão ativada ela clareia realmente os dentes. Isso é mito. O carvão ativado tem pouco embasamento científico e, além disso, ele é abrasivo. Então, ele é nocivo para o nosso dente. Bom, pessoal, o Odontocast está bombando aqui na Uninasal. Nós estamos aqui com o seu Luiz e ele também tem uma dúvida acerca do clareamento dental. E aí, seu Luiz, qual é a sua dúvida? Eu gostaria de saber se esses produtos são vendidos na internet, sem orientação médica. Podem ser adquiridos? Risco alto, produtos não regulamentados, ele não vai clarear de forma uniforme. Pode causar uma sensibilidade, danificar a gengiva e isso não é o correto. Vamos para a pergunta que eu acho que foi recorde. Foram feitas várias entrevistas, né, e alguns cortes, mas essa daqui a gente deixou por último, porque ela foi a que mais foi feita. E a gente vai ouvir ela aí agora. Depois do clareamento dentário, pode tomar açaí, café, esse tipo de comida? Assim, não é tão indicado
após o procedimento clareador, a ingestão de comidas mais escuras, né? Muito pigmentadas, comidas cítricas, porque nesse primeiro momento o dente ele está com os poros abertos devido ao material, entende? E após 42 a 72 horas, o dente já começa a induzir a remineralização dele, entende? Devido ao flúor do meio e outros minerais disponíveis, entende? Sim. Mesmo, doutor Eric, recebemos muito esse tipo de paciente em nossos consultórios que fazem esse tipo de pergunta, né, sobre restrição alimentar. As pessoas se prendem muito, né, com relação a isso. Mas aí quem assistiu, né, já tiraram suas dúvidas. Com certeza. Eu acho que tirou a minha também, tirou a sua, Silvana. As minhas totalmente, todos os mitos e verdades, eu acho que foi uma conversa muito esclarecedora. Exatamente. E a partir de agora eu acredito que o público, né, ele está muito ciente, na verdade, do que se trata Perfeito. o clareamento Exatamente, mais dentário. seguro, né, até Exato. procurar esse Então estamos tratamento. aqui quebrando esse tabu que não é para se limitar a uma dieta branca que propriamente dito não vai interferir fazer muita diferença. significativamente no seu tratamento. Sim, E clareamento seguro é clareamento baseado na ciência, né? Com É certeza. verdade. exato. Então é isso. Clareamento dental, ele é muito seguro, não é isso? Só precisa de uma avaliação profissional, né? Então, muito Com obrigada, certeza. doutores, por compartilharem aí conosco tanto conhecimento, né? E espero que quem nos assistiu possa também ter absorvido o máximo de informação. Foi, assim, uma noite maravilhosa. Muito obrigada, né, por tirarem um tempinho de estar aqui conosco. Então, vocês que estão aí em casa, se cuidem, não acreditem em notícias falsas e cuidem bem do sorriso. Isso Perfeito. mesmo, muito obrigada. Procurem sempre orientação profissional. Então, continue nos acompanhando e breve nós traremos para vocês mais episódios do nosso Odontocast. Boa noite. Boa Boa noite. Tchau.